Oiê, meu nome é Érica, eu trouxe aqui o Henrique, meu marido. Oiê. A gente veio trazer pra vocês as nossas melhores dicas pra você que tá querendo viajar de forma econômica pra Argentina. Então você não pode viajar antes de ver esse vídeo aqui. A gente vai trazer pra vocês as nossas dicas e também eu reuni algumas perguntas que foram feitas nos meus vlogs. Aliás, se você não viu também, tem aqui, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E a gente reuniu algumas perguntas, dúvidas que as pessoas estavam tendo, pessoas que estão indo fazer essa viagem agora. Dica de economia, dica de onde comer, enfim, como a gente fez. Contar algumas coisas que ninguém conta, né? E a gente vai contar também pra vocês o porquê que o Henrique foi parado na imigração, né? Todas as vezes a gente foi parado na Argentina, a gente foi parado na saída pro Uruguai. Fica aí e acompanha com a gente. Antes de mais nada, eu queria falar pra vocês que a gente não fez uma programação pra fazer essa viagem, tá? A gente comprou uma passagem promocional, apareceu uma promoção de passagem, eu comprei essa passagem, então a gente teve pouquíssimo tempo pra gente fazer esse planejamento de viagem, tá? Então, assim, quando você vai fazer uma viagem, uma das coisas importantes é você se planejar. Como a gente comprou passagem depois de 30 dias a gente já ia viajar, então acabou ficando muito corrido pra gente resolver tudo que a gente precisava. Aí que a gente começou a pesquisar tudo, o que precisava, onde a gente ia ficar e tudo mais. Então a gente comprou passagem e eu já fui pra parte de hospedagem, tá? Então assim, a gente queria economizar, porque como eu falei pra vocês, compramos a passagem, depois que a gente começa com todo o planejamento financeiro, planejamento de onde a gente vai passear, o que a gente vai fazer lá. Então a gente... de o contexto. A gente mochilou, na verdade. Porque a gente só não planejou nada. Então, não, o que eu quero falar, assim, em relação à hospedagem, que a gente precisou economizar justamente porque a gente não teve um planejamento financeiro, tá? Então a gente resolveu que a nossa hospedagem seria a Airbnb. E o Airbnb, gente, eu pesquisei hotel também, tá? Porque é óbvio que tem toda a comodidade do hotel. O hotel tava dando, a gente ia ficar em 4 dias, né? Eu coloquei do dia 20 ao dia 25. Na verdade, são 4 noites, né, que conta. E aí, o hotel tava... O mais barato que eu encontrei foi em torno de R$1.200, R$1.300. O mais barato. E aí, a gente pesquisou e o Airbnb, gente, tinha até mais barato, tá? A gente pagou R$800 nas 4 noites. Sem contar o valor, né? O Airbnb, por si só, ele já é sempre mais barato que qualquer hotel em qualquer lugar que você for. É que, assim, tanto no Chile quanto na Argentina, quando você vai fazer uma reserva de hotel, você não paga diretamente no site daqui. Então, vamos supor que a gente pesquise no Booking. A gente vai lá, eles mostram o valor, só que você só vai pagar quando você estiver lá. Não tem essa facilidade de você saber exatamente quanto que você vai gastar. No Airbnb, já não. No Airbnb, você já sabe exatamente quanto você vai gastar e ainda você consegue parcelar essa hospedagem. Então, assim, eu super indico o Airbnb, principalmente pra quem tá indo pro Chile e pra Argentina, tá? Quer economizar Airbnb pra hospedagem. Depois disso, depois da gente ver a hospedagem, a gente foi ver chip, tá? Chip pro celular. Por quê? É muito importante você ter comunicação, porque você vai precisar para chamar Uber, você vai precisar para Google Maps. Então, assim, quem viaja sabe que você utiliza o Google Maps o tempo inteiro. A gente não conhece o lugar. A gente, por exemplo, foi a primeira vez que a gente estava viajando só nós dois para fora do Brasil. Então, assim, a comunicação, ela tem que funcionar. Não pode falhar de forma nenhuma. Então, assim, o chip é uma coisa muito importante. Quando eu fui fazer a pesquisa do chip físico tava muito mais caro do que o eSIM, que é aquele chip virtual. O celular do Henrique, ele não aceita chip virtual, mas o meu, ele aceita, então eu pensei o quê? Eu falei assim, olha, a gente compra um chip virtual só pra gente ter comunicação mesmo, e a gente compra um chip lá, um chip físico pessoalmente, porque eu já tinha visto vlogs falando que o chip lá era muito mais barato, tá? Então, eu falei pra ele assim, a gente fica com um eSIM pra gente se comunicar assim que a gente chegar e depois a gente compra. E o que aconteceu, tá? Eu vou deixar o link aqui do chip que eu usei. Como a gente sabia que a gente queria ir pro Uruguai
e queria ficar ali na Argentina, esse eSIM, que eu vou deixar a descrição pra vocês aqui, eu escolhi todos os países. Por quê? Porque eu fiquei com internet tanto na Argentina quanto no Uruguai. Então, se você vai fazer essas duas viagens também, se atente a isso, porque às vezes você compra só pra Argentina e esse não funciona no Uruguai, tá? Então, fiquem alerta em relação a isso. E uma outra dica, né, amor? Você quer contar? A gente foi comprar o chip numa loja lá. Eu achei que chegando lá a gente compraria um chip, colocaria no celular, fazia o cadastro lá e já conseguia usar. Lá eu fiquei sabendo que não é assim. Tem que ir numa loja credenciada, ou seja, da Vivo, da Claro, das lojas que tem lá de chip de celular, porque o nosso documento lá, como é brasileiro, não é válido para fazer o cadastro com um chip de uma loja que vende na rua. Tem que ser realmente uma autorizada. A gente passava em todos os quioscos, né, que tinha lá. Todos os lugares que a gente passou, primeiro que eles falavam que não tinha chip. E a gente via aquele papelzinho lá escrito que tinha chip. E aí um lugar a gente parou e a mulher falou assim, a gente não tem chip para turista. Ou seja, eu entendi que todos os outros lugares estavam falando que não tinha chip e era porque eles viram que a gente era turista e falava que não tinha. Ou seja, realmente como o Henrique falou, não tem como a gente, como turista, pegar chip, tá? Independente da operadora. Fique em alerta em relação a isso. Não confia que você vai chegar lá e vai conseguir comprar. Porque a gente, por exemplo, não conseguiu. A gente passou a viagem toda, o Henrique Eu acabei usando o Rumen da Vivo, né? Acabei usando, caríssimo, porque eles cobram por dia. Você usou também e eu consegui rotear o meu pra ele, entendeu? Sim, então, sim. assim, aquele eSIM que eu coloquei no meu celular, eu roteava pra ele e ele usava junto comigo. Ou então a gente tava no Airbnb que tinha Wi-Fi, então em relação a isso foi tranquilo, mas porque a gente tinha um eSIM meu que eu já tinha comprado aqui. Vou deixar o link na descrição aqui do chip, tá? Não tô ganhando nada com isso não, é só porque eu realmente comprei e funcionou, por isso que eu tô dando dica pra vocês, tá? E aí, depois da comunicação, meios de pagamento. Como que a gente fez, o que a gente escolheu para levar em dinheiro para lá? Primeiro que, a gente quando fez a cotação, é sempre legal você ter um dinheiro para você, o dinheiro do país no bolso para você levar para a viagem. Porém, na hora que eu fui fazer a cotação, aqui no Brasil, para eu levar alguns pesos argentinos, não tava valendo praticamente nada, assim, porque R$1 valia 80 pesos argentinos. Quando eu entrei na Western Union, eu vi que R$1 valia 214 pesos, ou seja, mais do dobro. Então, na minha cabeça, assim, eu falei, aí eu tinha pesquisado, vi que algumas pessoas falaram que os táxis aceitavam R$1. E outra, todo aeroporto internacional vai ter uma casa de câmbio. Aí, o que eu pensei? Levar R$1, porque não tava valendo o peso aqui. Levar R$1, porque se eu precisasse trocar, eu conseguiria trocar na casa de câmbio lá. Aliás, estava muito melhor. Lá na casa de câmbio, R$1 tava valendo 170 pesos. Claro que ainda era diferente da Western Union, porque a Western Union tava valendo mais. Só que, mesmo assim, ainda tinha a casa de câmbio lá e eu falei assim, eu troco lá. Então, a gente levou o R$1 e a gente levou o cartão. Uma coisa importante do cartão, tá? Quem acompanha o nosso vlog também sabe que a gente não conseguiu usar o nosso cartão, que tem uma bandeira no exterior, é o Diners e Discovery. Nenhum lugar que a gente tentou passar esse cartão na Argentina passou. Esquece. Então, se você também tem algum cartão aí com essas bandeiras, Elo, Diners, Discovery, não vai passar, tá? Essa foi a nossa experiência. E o Wise, a gente só testou no Uber, tá? Inclusive, eu recebi essa dúvida aqui, perguntando se o Wise aceitava lá. A gente não usou o Wise porque a gente já tinha guardado dinheiro mesmo pra gente transferir pra Western Union e pegar em peso argentino. A nossa ideia não era passar cartão. O outro aplicativo lá, que não é o Uber, que falaram que funciona, a gente Cabify. viu, O Cabify também, acho importante falar, ainda bem que você lembrou. Porque o Cabify eu tentei fazer conversão, né? Eu coloquei o meio de pagamento em dinheiro, não funcionava porque eles pedem um documento, tá? Um documento do país, que é a DNI, se eu não me engano, é isso? Isso. DNI, e eu tentei colocar, inclusive, meu RG e não foi. Então, assim, pra gente não funcionaria o Cabify, tá? Em dinheiro. Em cartão, como eu falei pra vocês, a gente não sabia que o Master e o Visa nosso tava passando. Então, por isso que eu nem cadastrei lá, nem eu só usei o Uber mesmo, que no Uber já tinha tudo cadastrado, né?
E aí foi onde a gente descobriu que nem no Uber tava passando esses cartões aí, Elo, Diners e Discovery. Tá, então fica essa dica aí sobre a bandeira do cartão. O Wise, que a gente não testou em nenhum restaurante, nem nada. Não, a gente não pesquisou sobre isso, porque nossa ideia era gastar dinheiro mesmo, era gastar peso argentino. Então a gente levou cartão, tá? Eu levei mais de um cartão, não conta somente com um cartão. Então é legal você ter mais de um cartão pra você poder usar se você precisar. E foi a nossa sorte, né? Porque a gente tava contando com um cartão que tinha mais limite, mas que a bandeira lá não funcionava. Mas graças a Deus a gente tinha outros cartões. E aí a gente levou real, em espécie mesmo. E vamos para o transporte, tá? Também a gente teve essa dúvida sobre transporte. Tem duas empresas lá que funcionam, Uber e Cabify. Cabify, como eu falei pra vocês, a gente não consegue pagar em dinheiro, teria que ser só cartão. Então, assim, se você tá com cartão, ok, dá pra você usar tranquilo. Se você, igual eu, queria usar em dinheiro, é melhor que seja o Uber, que você já tem o cadastro. A gente não usou transporte público, tá? Então, assim, eu achei, gente, é muito barato o transporte público. Eu ouvi uma conversa no aeroporto de um rapaz falando que o transporte público lá tava custando 50 centavos pra gente. Mas, honestamente, eu achei o Uber também muito em conta, bem ok, assim. Então, eu preferi a comodidade do Uber de me buscar onde eu estiver, sem precisar procurar nenhum... Conforto, né? Sem precisar procurar nenhuma estação, nem nada. Então, assim, os dois são muito baratos. Então, a gente optou por usar o Uber mesmo. E em relação à comida... Gente, assim, a gente teve aquela experiência lá com o bife, mas como a gente também explicou lá no outro vídeo, não é que a gente não tenha gostado do bife, tá? Mas eu achei bem normal e a gente ficou enjoado pela quantidade, não por ser ruim, entendeu? Tipo, sabor é bom. O que pega no vídeo eu falei, né? A gente não tá acostumado. A gente não tá acostumado com o tanto de sangue que sai do bife. Inclusive, boa que você falou isso, que a gente teve um comentário, eu acredito que seja uma pessoa que mora na Argentina, falando que lá eles têm uma lei em relação a sal, tá? Por isso que lá não pode colocar sal, cada um coloca no seu prato. Demasiada. E o ponto da carne, né? Ele falou que o ponto da carne é diferente do Brasil. E aí ele colocou dessa forma ali, pelo jeito que ele tava falando, né? Além dele tá falando espanhol, parece que ele realmente entende, ele deve morar lá. Então fica essa observação aqui também nesse vídeo em relação ao ponto da carne e também o sal que a gente tinha comentado no outro vídeo. Às vezes a gente que não soube... Não, às vezes não, né? Com certeza a gente não soube pedir, né? E aí acabou pegando o que pra eles é comum, pra gente não foi uma experiência agradável. Em relação, aí mais um ponto, em relação à comida. A gente foi em restaurante, a gente foi em cafés e a gente foi também em mercado. Como a gente ficou em Airbnb, também a gente tinha essa opção de comprar coisa no mercado pra gente poder fazer. A gente cozinhou uma vez só, o restante a gente comeu fora. Mas como a gente já teve, de primeira a gente teve essa experiência com a carne, a gente acabou não pedindo mais carne em lugar nenhum que a gente foi. Então a gente não teve problema em relação à comida, não. E comer churrasco só aqui agora. A gente só come churrasco aqui no Brasil mesmo agora, tá? Mas é isso, em relação à comida, a gente adora café também, então... Café. Então a gente ia nos cafés e a gente pedia lanche, enfim, foi assim a nossa alimentação lá na Argentina. Mas por nossa conta mesmo, tá? Porque a gente preferiu dessa forma. Uma coisa legal também de se falar em relação à comida e mercado é assim, a gente ficou no Airbnb, gente, que tinha muita opção de mercado, tá? Muita mesmo. Tipo, eu até salvei no Google Maps, por quê? Porque tinha muitos mercados, enfim, a gente foi, a gente gostou de qual mercado mais que a gente... que tinha mais opção? Carrefour, o Carrefour. Porém, entretanto, todavia, todos eles lá eu senti falta de variedade. Como, por exemplo, tem tudo, mas poucas variedades. Não tem muita variedade. Não tem opções, entendeu? Salgadinho é 1 ou 2 marcas, café 1 ou 2 marcas.
E assim, pra tudo. Então não tem muitas variedades. Então eu senti falta. De tudo, tá? E não é só nessa parte, não. Em comparativo aos 3 países que a gente conhece, que é o nosso, o Brasil, o Chile, que a gente foi, e agora a Argentina. No Uruguai a gente não chegou aí no mercado, mas na Argentina é muito pouca variedade, muito de verdade. Eu não sei se é porque eles estão agora voltando da crise e coisa e tal, mas esquece. Tá, então é isso, tá? Para mercado e comida. Passeios. Gente, como a gente não fez uma viagem super programada nem nada, Mochilão a gente real. não teve tempo suficiente pra gente ver os passeios. A gente saiu daqui com um único propósito. Qual foi? Mochilar. Passear. Não. Qual foi o único passeio que a gente saiu daqui falando que a gente queria fazer? A Colônia, Sacramento. É isso. Então, esse era o único passeio que com certeza a gente queria fazer. E também, depois, olhando os vídeos pra gente montar o nosso roteiro, a gente reparou que a cidade de Buenos Aires, a maioria dos pontos turísticos, dava pra fazer tudo de forma gratuita, entre aspas, né? Porque você tem o transporte até o lugar, mas dá pra fazer tudo de forma gratuita e seria rápido, assim, né? Da gente conhecer os lugares. Então, assim, a gente não foi super programado de passeio, não, tá? O único passeio mesmo seria a Colônia del Sacramento. Outra coisa que as pessoas não comentam aí, a gente assiste vlog e acha que são rolês totalmente distintos, diferentes. Você vai pra Porto Madeiro. Porto Madeiro, onde tem a Ponte das Mulheres, né? De frente com a Ponte das Mulheres tem uma avenida e você atravessa ela e você já tá vendo o fundo da Casa Rosada. Então é só você atravessar a avenida, dar a volta e você já sai de frente na Casa Rosada. Você colocando no Google Maps, você começa a ver que as coisas são muito uma pertinho perto da outra. E aí você sai andando meio pra direita, você já sai numa avenida onde você já cai na 9 de julho. Na 9 de julho já tem o Obelisco. Então dá pra você ir fazendo, escalonando e fazendo a pé. Agora se você quer tipo ir pra Floralis genérica, aí você já tem que pegar um Uber, porque já fica mais afastado. Mas assim, Mas aí a no Floralis geral, genérica, a faculdade de Direito, já fica uma perto da outra, é isso. só atravessar a rua. Aí atravessou também a avenida lá, você já sai naquele bairro que tinha o Lucianos lá, Recoleta. Recoleta. Então, tipo que assim... é onde as pessoas vão lá naquele cemitério lá da Recoleta, tá entendendo? Se tem essa informação, tipo assim, você pega um dia pra conhecer, você já conhece 1, 2, 3 rolês totalmente que parece ser aleatório, mas tá ali, tudo integrado um no outro. Você pega o outro dia pra fazer, você já faz esse rolê aí do museu de... Como é que é? Aquele museu que a gente foi? Arte decorativa. Já faz no mesmo... Na sequência já faz a genérica Floralis. Floralis genérica. Já faz a faculdade, porque ficam uma do lado da outra. E aí você atravessa a avenida, você já sobe pra Recoleta, já faz o Lucianos lá em cima. Então... Tá já tudo faz ali. Sorvete, tem que tomar um sorvete do Lucianos, acho que só vem de lá e é muito bom. Ele gostou muito do sorvete do Luciano, mas existem outras gelaterias. Não, mas enfim, você vai subir pra Recoleta, já para lá, já toma um sorvete. Porque é muito bom, vale muito a pena. E segue. Porque ele fica num lugar que eu acho que o pessoal vai lá, leva o cachorrinho, tem um lugar. Um espaço pet, tem uma pracinha, uma assim, praça, que as pessoas ficam ali conversando e tudo mais. Muito legal. Então, em relação a passeios, foi isso. A gente não gastou com nenhum passeio, a não ser o transporte até o lugar. O único lugar que a gente iria pagar se a gente tivesse conseguido uma visitação guiada seria o Teatro Colón. Como eu falei pra vocês, não tinha data. Se você for pra lá, pesquisa muito antes, porque eu fui ver, quando eu fui ver, já não tinha mais lugar pra mais de um mês, assim. Não tinha mais horário pra gente poder marcar. Na Casa Rosada também me perguntaram no vídeo se a gente tinha conseguido entrar na Casa Rosada, e eu já tinha visto que precisava também fazer um agendamento no site. Aí eu tentei entrar diversas vezes, não conseguia entrar, entrava no site normal, só que na hora que eu clicava em visitas guiadas, o site dava erro, ele ficava carregando e dava erro. Mas eu também sei que é de forma gratuita, então quem conseguir aí, fica a dica pra você ficar lá, eu vou deixar o site aqui pra vocês, e aí pra você ficar lá tentando agendar essa visita guiada. Ainda falando sobre passeios, tá? Deixa eu falar pra vocês, como o país, ele tá em crise,
e a procura de brasileiros no país está muito grande, eu, honestamente, não quis fechar nenhum passeio com agências. Por quê? Porque como a procura está muito grande de turistas na cidade, gente, os valores são triplos do que se você fizer por conta. Pra quem tem medo, pra quem tá viajando sozinho, prefere uma agência, eu acho legal sim. Pra gente, eu e o Henrique, por exemplo, que a gente gosta de explorar a cidade de outras formas, de ter autonomia de fazer as nossas coisas, e também o fato da gente querer economizar, a gente resolveu não fechar nenhum pacote e nem nada com agência nenhuma, porque os valores eram estrondosos, assim, de diferença. Fica aí uma dica em relação também à colônia, né? Como a gente falou pra vocês lá no vídeo da colônia, a gente pesquisou em diversas agências diferentes e todas elas estavam dando em torno de R$ 1.500 pra nós dois. E a gente fechando lá na hora, a gente gastou 500... Não, a gente gastou 700, mas a gente poderia ter gasto R$ 500 se a gente tivesse pago em peso argentino. Eu prefiro muito mais economizar e a gente gastar com outras coisas na viagem, do que a gente pagar, às vezes, muito mais caro, simplesmente pelo fato... É claro que tem a comodidade da agência... aliás, nenhuma agência de turismo que a gente pesquisou, todos os passeios que eram feitos, nenhum deles iam buscar você na sua hospedagem, tá? Normalmente eles marcam num ponto de encontro. Por exemplo, da colônia é isso, quando eu pesquisei eu vi isso. Eles não pegavam a gente, por exemplo, no nosso Airbnb. Eles marcavam um ponto de encontro, ou seja, a gente ainda ia ter o gasto até chegar ao ponto de encontro, e eles deixavam a gente no ponto de encontro, ou seja... Eu não vi vantagem alguma, assim, pra gente não ia funcionar. Né? Acho que é importante falar isso pra vocês, porque pra quem quer uma viagem econômica, gente, tudo que você for fazer ali dá pra você fazer por conta tranquilamente, tá? Então, e aí a gente vai falar um outro ponto pra vocês, que é seguro viagem. Seguro viagem, ele não é obrigatório pra você entrar na Argentina, tá? Mesmo assim, é do mesmo jeito que a gente fechou lá no Chile, a gente fechou pra Argentina, por quê? Gente, é melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então, pra gente se sentir seguro, a gente sempre fecha, né? E é um valor muito baixo. Qualquer lugar, e vale muito a pena. Questão de valor é irrisório. Pagou R$ 110, uma coisa assim. E o mais legal de tudo é que a gente tem cupom de desconto, tá? O meu cupom de desconto, eu vou deixar ele aqui na tela. Você ganha 15% de desconto entrando pelo meu link, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a gente sempre fecha na Seguros Promo, que é esse que a gente tem um cupom. Uma outra questão que a gente também teve dúvida, quando a gente foi pro Chile, as águas de lá eram salgadas. E na Argentina a gente tinha ouvido também vários vlogs, não foi? Foi. Falando de água salgada também. E aí a gente foi pra lá já com o nome da água que a gente ia tomar, que não ia ser muito salgada. A mesma marca que é a mesma do Chile. E chegando lá, a gente precisou tomar outras águas, né, amor? Porque não tinha essa marca. E tranquilo. E não tem diferença nenhuma de sabor, não. Nenhuma água que a gente tomou lá era salgada. Se tem uma das dicas também que eu posso te dar planeje, tá? Mas planeje com antecedência, não faz igual a gente que compra passagem no susto, porque apareceu uma promoção e a gente tem pouco tempo pra planejar. Uma coisa que eu tava vendo, eu tava assistindo nossos vídeos, eu vi que eu falava muito que a gente tava muito cansado. Metade do vídeo era estamos cansados, estamos exaustos. Por quê? Porque a gente fez em pouco tempo. Não, e viagem é assim, você descansa a cabeça, a mente fica relaxada. Porém o corpo, porque geralmente, ainda mais quando você sai do país, você vai andar. Não tem qualquer viagem você já vai andar. E a gente que teve pouco tempo pra conhecer ainda a cidade, a gente acabou ainda andando mais ainda, porque a gente queria andar pra conhecer mais lugares. Você vai pra uma praia, pô, você vai sentar lá, às vezes vai entrar no mar, vai sair, você não vai andar tanto. Quando você vai pra um país onde você vai mochilar, é diferente, você vai andar. Se prepara pra andar. Eu achei engraçado porque eu falei muito cansada e exausta. A nossa vida tá cansada, a gente já nasceu cansado. A gente chega numa idade que o quê? A gente tá cansado, não tem o que fazer, entendeu? Outra coisa. Não, mas é isso. Então é isso que eu falo pra vocês. Eu não acho que essa é uma viagem pra você ficar 7 dias. Eu não ficaria lá 7 dias. Você ficaria, amor? Não, também não. Eu acho que, assim, pra você conhecer os lugares, os pontos turísticos de uma forma tranquila e tudo mais, eu acho que uns 5 dias vale.
Eu também concordo. Agora, 7 dias eu acho muito. Concordo. É muito de identidade, né? Se você se sente... o lugar que você tá, você se sente abraçado, você se sente em casa, a vontade de conhecer cada vez mais, ela se estende. A gente já passou por alguns lugares que é assim e tem outros que não. Você conheceu o que você queria já e o foi, restante já deu. você quer sua casa. Qual foi a sua sensação? A minha experiência da Argentina, gostei muito do lugar. Achei lindo, lindo. Pra A onde gente você teve uma olha, experiência com atendimento em si, né, Então, Maria? Depois pra você onde- pode continuar aí, depois a gente pra fala onde, disso. pra onde você olha é um lugar mais bonito que o outro. Realmente eu curti o visual do país, é lindo. Porém, parece que você tá incomodando as pessoas lá. Então eu não me senti em casa, não me senti abraçado. Logicamente que há suas exceções, não vou generalizar, mas são coisas que eu não senti, por exemplo, no Chile. A gente tava pensando se ia colocar essa parte no vídeo, porque assim, é claro que a gente não pode, como ele falou, a gente não pode generalizar, não é todas as pessoas que devem ser dessa forma, mas o que a gente sentiu, tá? A gente sentiu que os argentinos, eles não se empenhavam tanto quanto a gente pra tentar entendê-los. Eles não se empenhavam para tentar nos entender da mesma forma que a gente se empenhava para tentar entender ele. É claro que dizem que quando você vai para um país, você tem que saber falar algumas coisas. A gente tentava falar assim algumas coisas. O obrigado, o licença, todos os países que eu for, eu vou me prontificar a aprender, porque eu acho que é o básico, né? Eu gosto de ser tratado da forma que eu trato as pessoas. Eu pretendo e sempre tomo cuidado de ser cordial com qualquer pessoa. E quando eu chego num lugar que as pessoas não são tão cordial quanto eu espero que elas sejam, eu acho que acaba tirando um pouco do brilho do lugar. Acontece, a gente foi pro Chile e a gente achou que as pessoas lá, elas se empenhavam muito mais em tentar entender a gente. Sim. E na Argentina a gente não sentiu essa forma. Eles não queriam entender e simplesmente eram ríspidos, sabe? Tipo, deixando claro que, assim, se vira, você que tá aqui no meu país, como entendeu? Como foi falado nos vlogs, a gente passou por uma situação de estresse logo na chegada. E quando eu cheguei na Argentina, logo que a gente desembarcou e foi passar na imigração, já começou o primeiro estresse, né? O rapaz da imigração, ele passou ele escaneou lá o meu passaporte e começou a fazer algumas perguntas, e dentro dessas perguntas eu não entendi ele também não me entendeu, e acabou resultando que ele me levou para salinha lá da Polícia Federal. E dali, como ninguém me falava o que estava acontecendo, eu só via, perguntava onde que eu ia ficar, o que eu estava fazendo lá, o quanto que eu tinha de dinheiro, procedimento padrão de qualquer imigração. Começaram a ser um pouco hostil ali logo na entrada com a minha pessoa. Quando eles descobriram o que tinha acontecido realmente, e isso eu vou explicar lá um pouquinho mais adiante, eles apenas me liberaram para entrar no país, não me falaram o que era, e dali já causou essa tensão, e essa tensão ela perdurou durante a viagem inteira, porque na saída para o Uruguai foi a mesma coisa, não na imigração do Uruguai, mas na imigração da saída da Argentina aconteceu, e na volta do Uruguai para a Argentina também, na imigração da Argentina, aconteceu novamente deles pararem, ver alguma coisa que não estava de acordo no meu passaporte e me liberar, mas também não falar o que foi. Agora só que deixavam claro que tinha alguma coisa. Entendeu? Agora conta o porquê que foi. Na hora da gente vir embora, que a gente foi descobrir o porquê que estavam parando. Porque a gente pegou um agente lá da imigração muito simpático, por sinal. Vale lembrar que só bastava uma pessoa simpática, porque na hora que a gente foi sair do país, um agente da imigração que estava disposto, né, a nos entender e explicar pra gente o que realmente estava acontecendo, e poderia ter tirado esse estresse da viagem inteira, ele falou pra gente o que aconteceu. Quando a gente passa o passaporte, pelo que ele me explicou lá, os nomes eram parecidos, tanto de um cara lá que estava devendo alguma coisa dentro do país, e o meu, e a data de nascimento também coincidia.
E a única diferença seria o segundo nome, que no caso o nome dele é Luiz Henrique e o nome do cara que eles estão procurando seria Luiz Eduardo. Então, olha a coincidência, era o primeiro nome, Alves de Melo, que era o final também, e a data de nascimento. E isso que dava essa duplicidade, é por isso que eles me paravam. E aí quando pegava meu RG, comprovava que eu não era esse Luiz Eduardo, e aí eles me liberavam. Se eles tivessem me falado isso na entrada, tinha aliviado todo esse estresse, porque toda essa tensão, toda né, vez que a gente ficou tenso pra sair pro Uruguai, a gente ficou com medo de acontecer alguma coisa lá também. A gente teve essa sensação para com as pessoas, e ainda assim não foi com todo mundo, tá? Como a gente falou, não é generalizando. Teve pessoas que trataram a gente muito bem, mas teve pessoas também que não trataram a gente da forma que a gente gostaria. Tá acostumado a tratar de volta, né? Então é isso, espero muito que a gente tenha ajudado vocês. Foram dúvidas que a gente tinha, dúvidas que a gente recebeu também nos nossos vídeos de vlogs. Então espero que tenha sanado aí alguma dúvida de vocês. Se tem alguma outra coisa que a gente não comentou aqui nesse vídeo, você queira colocar aqui nos comentários, coloca aqui que a gente responde com o maior prazer. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! E vai lá assistir os outros vlogs, tá bom? É isso, beijo. Tchau. Tchau.